pessoal, tudo bem? Aqui tudo certo. No vídeo de hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre essa fera das pistas. Com seus feitos espetaculares na carreira, acabou se tornando um dos melhores pilotos da história. É impossível falar da MotoGP e não se lembrar do Valentino Rossi. O porquê The Doctor e por que o número 46. Fica até o final do vídeo e saiba algumas curiosidades sobre essa lenda da MotoGP. Valentino Rossi nasceu no dia 16 de fevereiro de 1979 em Urbino, na Itália, e é filho de Graziano Rossi e Stefania. Graziano foi um piloto de motos e corria na época com uma Morbidelli 250 usando o número 46. E é daí que surge o número 46, pessoal. Valentino Rossi corre com esse número em homenagem ao seu pai. Mal ele sabia o quão emblemático esse número se tornaria no mundo inteiro. Rossi teve o primeiro contato com as motos ainda aos 2 anos de idade, mas o primeiro contato com a velocidade veio com os karts, já que Stefania estava preocupada com sua segurança, já que motos são mais perigosas que os karts. Mas então, aos 5 anos de idade, Rossi correu com karts de 60 cilindradas. Mas Graziano adiante decidiu trocar o motor atual por um de 100 cilindradas. Ele não gostava de frequentar a escola e seu interesse foi só diminuindo, pois o que Valentino gostava era de corridas, tocar guitarra e jogar futebol. Valentino foi matriculado em uma escola de futebol, mas não foi muito adiante, pois seu coração agitava era com corridas, principalmente as de motos. Inclusive, pessoal, em 2014 o Valentino veio ao Brasil e jogou futebol com o jogador Cafu, um amante pelo mundo das duas rodas. Os dois também deram algumas voltas de moto no circuito em Capuava e trocaram autógrafos. Apesar de rápida, foi muito bacana essa visita dele ao Brasil. Aos 9 anos de idade, ele foi campeão regional de um campeonato de kart em 1990. Nessa época, Valentino teve contato com as minimotos, o que mudou o destino dele, pois elas se tornaram parte da sua vida e antes do final de 1991, Valentino já tinha vencido 16 corridas regionais. Na época, Valentino corria com as minimotos apenas por diversão, pois ele ainda competia de kart e obteve o 5º lugar no Campeonato Nacional de Kart em Parma. O seu pai começou a planejar uma mudança para o Rossi, pensando em colocá-lo para a série italiana de 100 cilindradas, assim tornando mais fácil a chegada na Fórmula 1. Mas o alto custo das corridas de kart mudou os planos de Rossi já planejados, transferindo ele às motos. Entre 1992 e 93, Vale continuou a pilotar as minimotos e aprendeu a conduzi-las muito bem, ganhando uma corrida após outra. Em 1993, Valentino ganhou uma Cagiva Mito de 125 cilindradas, que logo na primeira curva ele destruiu. A moto foi reparada, dando a ele mais uma oportunidade de corrigir o erro anterior. Ele até corrigiu o erro, mas na segunda curva veio a destruir a moto novamente. Ele ainda não estava levando a sério, era apenas uma diversão, embora mesmo com as quedas ainda conseguiu finalizar a corrida em 9ª posição. A Aprilia, em 1994, contratou Rossi para pilotar a RS 125, permitindo ele aprender como lidar com uma moto rápida para a categoria do Mundial. Em 1996, Rossi não fez uma boa temporada, com vários acidentes, não conseguindo terminar nenhuma das 5 primeiras corridas do campeonato, conseguindo vencer sua primeira corrida na República Tcheca. Foi uma temporada de enorme aprendizado para ele, desenvolvendo bastante suas habilidades, e em 1997 foi o primeiro piloto da história das 125 cilindradas a vencer 11 corridas das 15 disputadas, se consagrando campeão mundial. Na temporada de 1998, já nas 250 cilindradas, também com a equipe Aprilia,
muito bem estruturada, com Rossi, Loris Capirossi e Tetsuya Arada. Mesmo a moto sendo rápida, Rossi comentou que essa temporada foi difícil, pela enorme pressão que sofria nas pistas, e com a perda de 2 amigos em um acidente de carro só piorou as coisas para ele, e mesmo com algumas dificuldades terminou a temporada em segundo lugar, 3 pontos atrás do seu companheiro de equipe Capirossi, e em 1999 venceu o campeonato com 9 vitórias. Valentino Rossi foi contratado em 2000 para correr a temporada pela equipe Honda nas 500 cilindradas com a NSR 500, na época a classe máxima do Mundial. Nesse período, desenvolvendo uma enorme rivalidade com Max Biaggi, no qual os dois tiveram disputas históricas e algumas polêmicas no Mundial. Assim como nas 250, Valentino terminou sua primeira temporada das 500 em segundo lugar, atrás de Kenny Roberts Jr. e com seu rival Biaggi em terceiro, e no ano seguinte se consagrou campeão mundial na categoria. Rossi se deu o apelido The Doctor após esse título, completando o que ele chamava de seu doutorado de corrida. Foi o último título na categoria também, já que era o último ano das motos com motores de 500 cilindradas. Pessoal, o Valentino é o único piloto que foi campeão mundial em 5 categorias de motores diferentes, nas 125, 250, 500, 1000 e 800 cilindradas. Na temporada de 2003, foi o primeiro piloto a conseguir atingir 12 voltas mais rápidas em uma única temporada. Esse ano foi interessante na carreira de Rossi, com corridas marcantes, sendo uma delas o GP de Phillip Island. Após ter sido penalizado em 10 segundos, ele conseguiu terminar a corrida com 15 segundos à frente do segundo colocado Capirossi, anulando a pena e sendo campeão da corrida. E então, em 2004, chega a era da Yamaha. Ele é o piloto mais bem-sucedido da equipe, com 56 vitórias e 4 títulos mundiais. Em 2004, toda a atenção era para a equipe da Yamaha e Rossi, pois a moto de longe não era a melhor do grid. A equipe já vinha há 18 meses sem vencer uma etapa, em 2003 tendo seu melhor resultado um terceiro lugar com Alex Barros, o único pódio naquele ano. Valentino tomava uma decisão arriscada na sua carreira, já que vinha da Honda, equipe na qual foi campeão mundial 3 vezes consecutivas. Era a melhor moto do grid, por esse motivo se ouvia boatos de que o doutor só era campeão porque a moto era boa. Foi um dos estopins para a mudança de equipe. Valentino provou que ele era o cara. No GP da África, primeiro do calendário, foi o mais rápido em todos os treinos e largou na pole position, à frente de seus rivais na época, Seth de Bernal e Max Biaggi, ambos com a Honda. A corrida foi uma disputa sensacional entre Biaggi, seu maior rival e também italiano. Valentino fez história sendo o primeiro piloto na história da motovelocidade a vencer 2 corridas consecutivas com motos de fábricas diferentes, sendo a última em 2003 e a primeira em 2004. Foi uma das corridas mais marcantes na carreira do Dr. e teve a épica narração com Guido Meda. Molto stretto, quindi guardate quanto ha guadagnato Biaggi, che ha fatto una traiettoria migliore. Questa però è l'ultima curva. Attenzione qua Rossi c'è, Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Rossi c'è. Ce l'ha. Rossi ainda fez algo que só ele mesmo teria capacidade. Se tornou campeão mundial em 2004 com a moto que não era a melhor do grid e mostrou que não era campeão apenas por estar com a melhor moto da época. Foi um trabalho árduo naquele ano para a equipe, mas valeu a pena todo o esforço. E não para por aí. Em 2005, Valentino Rossi trouxe uma nova técnica de pilotagem para a moto velocidade, muito usado atualmente, onde se move a perna para fora da moto, movimento semelhante ao estilo de pilotagem off-road. Porém,
usados nas frenagens, com o intuito de manter a moto ainda mais reta e colocando mais peso sobre o pneu da frente, aumentando assim a aderência, até que o ângulo de inclinação seja tamanho que force o piloto a voltar o pé até a pedaleira. Além de disputas marcantes com Sete Gibernal, algumas com desentendimento entre os dois, o Rossi conseguiu com a Yamaha a chamada Tríplice Coroa, que é o título de piloto, equipe e construtores na mesma temporada. E em 2006, perdendo o título por apenas 5 pontos para Nick Hayden, piloto da Honda. E pessoal, o Rossi pilotava a Fórmula 1 e várias vezes já cogitou sua ida ao campeonato, enquanto competia na MotoGP, mas em 2006 realmente foi o ano mais próximo de acontecer esse fato. Difícil de imaginar, né? Em 2007, Rossi terminou o ano em terceiro, atrás do Daniel Pedrosa, da equipe Repsol Honda, e Casey Stoner, novo campeão mundial, e trazendo o primeiro e único título mundial para a Ducati na categoria. Valentino trouxe em 2008 um novo design ao seu capacete principal, um dos mais lindos já criados por seu designer Aldo Drudi. Como já é tradição em todo o GP de Mugello, Valentino usou mais uma pintura especial, que conta com a imagem do seu rosto na parte de cima do capacete, com a expressão facial transmitindo a adrenalina e excitação que sente ao pilotar a M1. É uma das pinturas mais marcantes na carreira do piloto. Após uma temporada espetacular e com uma corrida histórica na MotoGP em Laguna Seca, disputando com o australiano Stoner, que caiu a 9 voltas do final da prova em uma disputa na frenagem, dando a vitória ao doutor nesse dia, Rossi voltou a ser campeão mundial, com mais um título em seu currículo. A temporada de 2009 começou equilibrada, mas no GP da França Rossi caiu, voltou e não pontuou. Lorenzo venceu empatando a classificação. E no GP da Catalunha, sexta etapa do Mundial, Valentino e Jorge trocavam ferozmente de posição, um duelo que poderia acabar com os dois fora da prova, dando a vitória ao Casey. Quando Lorenzo entrou na chicane New Holland em primeiro lugar, o público já festejava a vitória do piloto, mas veio o golpe que já vitimou outros pilotos do Mundial, como Gibernal e Biaggi. Valentino achou um ponto de ultrapassagem inimaginável e passou por Lorenzo para receber a bandeirada em primeiro lugar, com a diferença de 95 milésimos de vantagem. Com o resultado dessa corrida, o campeonato estava empatado com os 3 pilotos, Rossi, Stoner e Lorenzo. O campeonato seguiu disputado, até que 2 quedas de Lorenzo deixou o Rossi com boa vantagem no campeonato, já que Stoner vinha aos poucos perdendo seu rendimento e foi afastado de 3 etapas por problemas de saúde. No GP de Indianápolis, Valentino caiu, deixando o caminho livre para Lorenzo. Na etapa seguinte de San Marino, Rossi apareceu com o burro do Shrek pintado no seu capacete, admitindo o erro que cometeu na etapa anterior, vencendo a corrida e foi ao pódio com um par de orelhas de burro preso à sua cabeça. No GP de Assen, Valentino se juntou ao clube de fãs para comemorar sua vitória de número 100, abrindo um mega pôster com uma foto de cada uma de suas vitórias. Muito bacana esse momento na carreira do Rossi. Na penúltima prova da Malásia, garantiu o 7º título na categoria rainha, ficando apenas atrás do italiano Giacomo Agostini, com 8 títulos. Nas temporadas de 2011 e 12 foram os momentos mais difíceis na sua carreira, pois havia deixado a Yamaha e estava correndo pela Ducati, o que foi um grande erro, pois obteve péssimos resultados, com várias quedas e muitas queixas sobre o desempenho da moto. Em 2011, Valentino conquistou apenas um pódio e 0 vitórias, terminando o campeonato em 7ª colocação, e em 2012, com 2 pódios e nenhuma vitória, terminando o campeonato em 6º na classificação. No ano seguinte, retornou para a equipe oficial da Yamaha, na qual permaneceu até 2020. Por 3 temporadas seguidas, 2014, 15 e 16,
terminou o campeonato na segunda colocação, quase sendo mais uma vez campeão mundial. Valentino teve corridas muito disputadas nesse período com seus rivais Jorge Lorenzo e Marc Marques, e claro, polêmicas. Com o pneu já ferrado, o Rossi vem e pega a primeira posição. Marques de novo, o Rossi encosta, abraço de carenagem, quase cai. Caiu, Marc Marques, caiu! 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 Caiu o Marc Marques! O que Valentino fez na motovelocidade é sem sombra de dúvidas um espetáculo histórico. Vai ser muito difícil um piloto fazer o que ele fez pela motovelocidade. Valentino Rossi foi a MotoGP e a MotoGP foi Valentino Rossi. Com seu enorme carisma, conquistou uma enorme legião de fãs. Rossi é conhecido e admirado como Ayrton Senna e Michael Schumacher no mundo das corridas. Atualmente correndo pela equipe satélite da Yamaha, já percebemos que Rossi perdeu seu rendimento em comparação aos outros pilotos. A idade pesou, pessoal. Rossi está perto de sua aposentadoria. É um assunto triste de se falar, mas já está na hora. Valentino deixou seu legado. Sua história será lembrada por muitos anos. Ele dava um show nas pistas. Seu talento, carisma e humildade é sensacional. Pessoal, falar do Rossi é especial. Tem tanta coisa para falar sobre essa lenda. Eu adoraria falar mais sobre o Doutor, pois tem muita coisa bacana ainda para falar sobre ele. E é justo uma parte 2 sobre a história e mais curiosidades sobre o Valentino. Gostou do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se no canal e compartilhe com a galera das duas rodas. Ative as notificações para serem avisados a cada vídeo novo. Comente se vocês querem a parte 2 e qual piloto vocês querem saber a história. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.